Audiência pública. Olá, bom dia. São 9h01. Começa mais uma edição do Audiência Pública, um programa feito para discutir os principais temas que fazem a diferença no dia a dia das nossas comunidades. Eu sou Tânia Maria e sigo até às 10 horas com você nesta sexta-feira, 11 de julho de 2019. Os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém dizia? Uberização, o trabalho mediado por aplicativos e plataformas digitais, cresce a cada dia. Uma situação que vem despertando debates sobre a precarização e a intensificação do trabalho. E é esse o tema de hoje que vai estar em debate no nosso programa Audiência Pública, que tem na bancada aqui o professor e economista Pascoal Vaz, o Bruno Martins, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos da Baixada Santista, e o jornalista Douglas Martins. Bom dia, senhores, tudo bem? Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Tânia. Bom dia. Esse é um tema bem importante, né, Douglas? Esse tema, na verdade, é um tema que está na ordem do dia e, inclusive, o nosso convidado também aqui, o professor Rui Braga, já está nos acompanhando, tem uma explicação inicial que a gente gostaria de ouvir com ele. Bom, professor, tudo bem? Não. Tudo bem, e você? Tudo bem. Professor, a gente tinha aqui separado um áudio, né, seu, com a explicação do conceito de precariado. O nosso programa hoje vai tratar, né, dentro desse conceito, né, de uma categoria específica que é a da uberização, né? Então a gente gostaria que você, se pudesse inicialmente, né, explicar aqui para os nossos ouvintes esse conceito para a gente começar a discutir aqui. Nós estamos aqui no nosso estúdio com o Rodrigo Martins, que é presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos, o professor Pascoal Vaz, que é economista, além de mim e da Tânia. Por favor, professor, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Bom, o precariado é uma categoria que já tem sido debatida na sociologia há muitas décadas, né, a partir dos anos 80, e ele procura dar conta, basicamente, de um setor de classe popular, classe trabalhadora, que transita permanentemente, encontra-se, né, na verdade, num risco crescente ou, enfim, permanente, entre a exploração econômica nas empresas, no mercado de trabalho, e a exclusão social através do desemprego, fundamentalmente, né? Do desemprego, do subemprego, das condições mais precárias de vida de trabalho. É um setor que cresce a cada dia, tendo em vista não apenas o contexto propriamente da crise econômica, dessa longa depressão que nós vivemos a partir de 2008 na economia mundial, no país a partir de 2015, 2016, mas também por conta de uma série de mudanças, né, que tem ocorrido nas empresas, fundamentalmente, que são mudanças que se organizam em torno da questão contratual, do contrato de trabalho, que se multiplica, as formas não chamadas não formais ou não canônicas, não regulares de contrato de trabalho, por um lado, e por outro lado, mudanças, ajustes, né, tecnológicos, reestruturações produtivas, mudanças na própria forma, né, de organizar o trabalho, que tem suprimido ou comprimido muito aquelas fatias, né, intermediárias da força de trabalho das diferentes empresas, né? Então você tem uma mudança tecnológica bastante profunda, que se aprofunda na realidade, tendo em vista aquelas tendências que já vinham, né, dos anos 70, 80 e 90, em termos de automatização, em termos de aplicação propriamente de técnicas, tecnologias de inteligência artificial aos processos produtivos, né? Hoje em dia se espalhando pelo setor de serviços, diga-se de passagem, e, paralelamente a isso, uma mudança muito aguda, né,
da forma como o mercado de trabalho ele funciona, enfim, ele se reproduz e as empresas contratam, né, com a chamada contratualização, como eu disse, multiplicação dessas formas não típicas, né, de contratação. Então, se você soma isso à questão, por exemplo, da crise econômica, você vai ver que os setores informais aumentam muito, enfim, o subemprego aumenta muito, né? Hoje a gente fala aí em algo em torno de 30 milhões de pessoas ou desempregadas ou subenpregadas, enfim, subocupadas, né? E isso tudo tem feito com que esse grupo, né, de trabalhadores precarizados, que sempre existiu na sociedade, em sociedades como a nossa, sociedade brasileira, o mercado de trabalho no país, ele aumente muito, ele aumenta muito, recebendo pessoas que, originalmente falando, né, estariam ocupando posições, empregos de classe média, pelo fato de terem qualificações mais ou menos raras e escassas, né? Essas pessoas decaem para uma condição, elas se proletarizam, né? Elas decaem para uma condição que é basicamente uma condição de trabalhador subempregado, né? Eu acho que é um pouco o caso, se você observa, enfim, essas mudanças mais recentes e a imagem mais típica, né, desse trabalhador que tem, vamos dizer assim, ganhado mais destaque, né, no dia a dia das cidades, dos grandes centros urbanos, é o motorista por aplicativo, né? Então esse é um caso bastante típico. É muito comum você pegar a Uber, por exemplo, e encontrar, enfim, um motorista que é um engenheiro, que não consegue mais ocupação numa empresa, que é alguém que, enfim, já trabalhou com carteira de trabalho, já teve uma certa trajetória socioocupacional, estudou, foi à universidade, porém agora, por uma questão de necessidade, ele trabalha para um aplicativo, trabalha com um aplicativo, né, para diferentes empresas. Bom dia, Rui, é a Tânia Maria que está falando, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu apresentar você também para o nosso ouvinte, né, que o Rui, ele é sociólogo e é professor da USP e autor de vários livros, entre eles A Rebeldia do Precariado. E você tem feito muitos estudos sobre a precarização do trabalho em vários países, Rui, né? E eu queria que você fizesse uma avaliação da situação da uberização e também se a tecnologia está permitindo um tipo de exploração do trabalho. Não, sem dúvida, o que hoje se conhece, enfim, se designa, né, como uberização, na realidade, é o trabalho por plataforma, né? Esse trabalho, vamos dizer assim, mobilizado por grandes empresas, né, normalmente empresas globais, como é o caso da empresa Uber, por exemplo, mas tantos outros, né? E esse tipo de trabalho é um trabalho, vamos dizer assim, sem nenhuma segurança, sem garantias, né? Então, como entende-se que, né, não há uma relação de dependência, isso no Brasil e no mundo todo, quer dizer, é um problema mundial. Entende-se que não há uma relação de dependência entre o trabalhador ou o que se chama, né, o empreendedor, que é muito frequente também hoje em dia, o trabalhador, empreendedor, e essas empresas, então não se responsabiliza, não tem ninguém que se responsabilize por esse trabalho. Portanto, ele é um tipo de trabalho largamente desprotegido, né? Ele não tem, vamos dizer assim, por exemplo, se houver algum tipo de acidente, se houver algum tipo de impedimento, né, que a pessoa continue trabalhando, não há propriamente recurso, né, não há quem recorrer. As empresas, elas simplesmente se desresponsabilizam, né? O Estado também não consegue equacionar, enfim, não tem equacionado bem essa forma emergente, né, de trabalho. Hoje em dia a gente fala, por exemplo, quando se fala em uberização nos países desenvolvidos, fala-se automaticamente, né? Então, renda mínima de inserção, algum tipo de renda básica garantida, para que esse trabalhador, mesmo que não trabalhe, tenha algum problema na sua trajetória socioocupacional, etc., ele não consiga trabalhar,
ele ainda assim consiga uma renda não contributiva, né? Ele consiga se reproduzir, ele consiga ter uma renda mínima capaz de garantir a sua existência. Por quê? Porque a gente está vivendo esse momento de disjunção, né, de separação entre, por um lado, o investimento que a pessoa faz do seu tempo no trabalho e, por outro lado, a sua reprodução, né? Então, quando você tem um trabalho protegido, mesmo que você não esteja trabalhando de fato, né, você tem algum tipo de assistência. Hoje a gente está vivendo uma separação radical e muito aguda entre o tempo produtivo, né, de investimento no trabalho, e o tempo reprodutivo, né? E isso naturalmente aumenta muito a insegurança na vida das famílias, né, das famílias trabalhadoras. Existe uma base tecnológica para isso? Sem dúvida que sim. Quer dizer, a gente está passando por um momento que os economistas, enfim, os especialistas chamam de disruptivo, né? Ou seja, as tecnologias elas permitem fazer com que muito daquilo que era trabalho repetitivo no passado, né, ou muito daquilo que era um tipo de trabalho rotinizado, ele deixe propriamente de existir, né, e isso é assumido por sistemas de informação, computadores, máquinas, robôs e assim por diante. Então a gente está passando por essa etapa, né, que alguns chamam de machine learning ou coisa do estilo, né, que na verdade são métodos basicamente de aplicação de tecnologia de inteligência artificial para diferentes setores econômicos, né. Isso tem evidentemente impacto na reestruturação das carreiras, na reestruturação da vida, né, socioocupacional dos indivíduos, né, e evidentemente que isso impacta naturalmente a questão do emprego, né. Mas é importante lembrar também que esse tipo de ajuste tecnológico já ocorreu no passado, né, e não é uma novidade do ponto de vista histórico, pelo contrário, isso é recorrente. No entanto, a sociedade precisa se reorganizar para absorver, né, aqueles indivíduos ou que estão sendo deixados de lado, que não conseguem propriamente se reinserir no mercado de trabalho. E isso, na verdade, né, não deve ser feito única e exclusivamente via o trabalho inseguro, o trabalho desprotegido, né? Então, o desafio que nós temos pela frente é pensar formas de regular esse tipo de trabalho, porque toda essa discussão a respeito da uberização, ela se apoia na realidade sobre uma verdadeira mentira, né? É uma mentira dizer que o trabalhador por aplicativo, né, que usa o aplicativo para trabalhar, ele não depende de empresa alguma. Ao contrário, o que as pesquisas têm demonstrado, pesquisas feitas com motoristas de aplicativo, principalmente, mas não exclusivamente, também feita com outros aplicativos, como esses aplicativos de delivery e outras formas, né, de mobilização do trabalho via aplicativos, como, por exemplo, a Amazon, que usa, né, o seu site, enfim, para mobilizar pessoas para fazer tarefas muito elementares, né, de alimentação de dados do seu site, né? Tudo isso, e no setor comercial também, tudo isso, digamos assim, as pesquisas que têm sido feitas mostram que essas pessoas dependem sim, elas passam mais de 8 horas trabalhando para esses aplicativos. Alguém ganha muito com esses aplicativos, que são as grandes empresas internacionais, algumas delas nacionais, né, mas uma parte substantiva delas empresas internacionais, e pagam muito pouco, né, para esses trabalhadores. Então, existe sim uma relação de dependência, né, do trabalhador e não de autonomia, porque é o que se alega normalmente, né, que são empreendedores e são autônomos, consequentemente eles estão por conta própria, o bom e velho trabalho por conta própria, né, mas não é assim que funciona, né, na verdade eles dependem desses aplicativos, os aplicativos eles controlam propriamente as rotinas, os aplicativos têm sistema de ranqueamento desses trabalhadores, tem sistema de incentivo, os aplicativos têm vamos dizer assim, uma base tecnológica muito desenvolvida, né, e enormes data centers, tecnologia de GPS, automação, inteligência artificial e assim por diante, e consequentemente são grandes empresas multinacionais, né? E é evidente que esse discurso, né, que é muito comum de você encontrar, de que o trabalhador por aplicativo ele é um autônomo, é uma mentira se você olhar para os dados, né? Ele pode se sentir um autônomo, ele pode sentir que tem independência, mas no final do dia ele depende fundamentalmente dessas empresas, né?
para esclarecer, esse conceito que você trabalha de precariado diz respeito a um trabalhador que vai perdendo a sua proteção social. Está correto? Sim, a gente corretíssimo. Definir assim? Tá, então o Uber seria... Ou que nunca teve também. Ou que nunca teve. Tá. A gente vai ouvir aqui o professor Pascoal Vaz, que vai te fazer uma pergunta também. Claro. Bom dia, Rui. Bom dia, Pascoal. É um prazer falar com você. Ontem eu vi um vídeo seu em que você fala do precariado. Eu acho que é uma coisa muito interessante para a gente definir bem a situação em que se encontra o trabalhador brasileiro, né? Isso que você falou, nós estamos com desemprego da ordem aí fala-se de 32 milhões, mas eu já vi dados de 42, né? Claro. Enfim, isso deixa o trabalhador numa situação de aceitar qualquer coisa. Ele fica desesperado, ou ele vai, né, cometer crime, porque muitas vezes a pessoa até se sente nessa situação, vê a família passando fome e ele sem nenhuma condição, sem patrimônio, sem absolutamente nada, sem carta de apresentação de ninguém, né? E ontem, eu não sei se foi ontem, mas eu li agora de manhã, eu levantei cedinho, liguei o computador e estava lá no UOL, né, o caso do Tiago. Não sei se você tomou conhecimento. O Tiago é um entregador que trabalha no sistema Uber, né, ele foi chamado, ele trabalha entre aspas para uma empresa chama Radi. Ligaram para essa empresa para pedindo uma garrafa de vinho, para que ele entregasse uma garrafa de vinho. E ele, quando chegou na residência, ele estava se sentindo mal, estava, enfim, com muita dor de cabeça, acabou ficando na calçada, chamaram Uber, chamaram para ver se levava ele para algum lugar. O rapaz do Uber disse que não podia levar porque ele estava urinado, completamente urinado, ele estava muito mal. Ele teve um AVC, né? Chamaram o bombeiro, chamaram o SAMU e o rapaz acabou morrendo. Um rapaz de 33 anos, né? Completamente desprotegido, né? Sem absolutamente nada, tem uma filhinha nova. Eu imagino como é que vai ser a vida dessa criança, né, daqui para frente, né? É uma coisa terrível. O que eu te pergunto é o seguinte, como é que está a legislação, né? Tem alguma coisa sendo feita nesse sentido? Ou seja, tem alguém comovido com isso, né? Da Câmara dos Deputados ou da Assembleia Legislativa de São Paulo, ou, enfim, o Executivo, eu acho que não adianta nem falar, porque eu acho que ele jamais iria se preocupar com coisas tão banais, né, para eles. Claro. Como é que está a legislação disso, Rui Braga? Na verdade, nós temos uma legislação que estimula, né, essas formas atípicas de contratação, né? Então, a última reforma trabalhista aposta a rigor, né, em formas como, por exemplo, o trabalho intermitente, o trabalho terceirizado e assim por diante. E busca, de alguma maneira, eu diria, estimular, digamos, essa contratação, essa forma de contratação, que, como, por exemplo, né, o PJ, o chamado pejotismo, ou algo do estilo, tende, né, a diminuir propriamente a proteção do trabalho. Agora a gente está aí na iminência de ter aprovada, de ter sancionado, depois da aprovação na Câmara e muito possivelmente no Senado, a reforma da Previdência, que também reforça isso, né? A reforma da Previdência, ela aponta numa direção de fazer com que a Previdência brasileira, a Previdência Pública, ela se torne cada vez mais seletiva, pagando menos benefícios, né? O que significa, em último caso, né, em última instância, que ela aposta
no princípio contributivo, né? Ou seja, você vai se aposentar se você conseguir contribuir por mais tempo, né? Ocorre que o mercado de trabalho vai numa direção completamente contrária a essa, né? Então a gente tem percebido que vamos dizer assim, esse princípio, que é o princípio contributivo, de você contribuir por mais tempo, né, para poder conseguir um benefício menor lá no futuro, um futuro cada vez mais distante, deixa as pessoas desprotegidas exatamente porque você tem uma profunda intermitência na trajetória, uma intermitência do trabalho na trajetória desses indivíduos, né, que, enfim, que dependem do mercado de trabalho para se reproduzir. Então, a gente deveria, na verdade, estar apostando, vamos dizer assim, numa direção contrária, né? A gente deveria estar apostando em princípios não contributivos de reprodução social, né? Ou seja, a sociedade reconhece que as pessoas precisam se reproduzir e ela não necessariamente, porque não consegue prover um trabalho digamos, permanente, né, durante muito tempo para muitos indivíduos, ela precisa compensar essa incapacidade que ela tem de prover esses empregos, né, com uma maior proteção e uma maior segurança, né? E é isso que a gente não tem visto, né? O que a gente tem percebido é exatamente o contrário disso, né? Um estímulo do ponto de vista da legislação trabalhista, enfim, as formas precárias de trabalho, por um lado, e por outro lado, através da reforma da Previdência, uma seleção cada vez mais rigorosa de quem poderá se aposentar, né? E o que significa contribuir por mais tempo e recebendo um benefício menor, né? Então, nesse sentido, me parece que a gente está indo numa direção oposta, né, àquilo que muitos países têm feito, enfim, países escandinavos, europeus, têm feito para proteger propriamente o trabalhador, né, dessas intermitências, dessa insegurança estrutural, né, como se costuma dizer, do mercado de trabalho, né. A gente tem um problema muito grave de desemprego, né, e o que diga de passagem, vamos dizer assim, pelo menos nesse nível, né, não se verifica com muita frequência, né, em economias do tamanho da brasileira. No entanto, esse problema do desemprego, ele deveria, no meu entendimento, né, estimular um debate a respeito de como repartir melhor o emprego que existe, né, o trabalho que existe, né. Por quê? Porque é irracional você ter num polo da sociedade milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas querendo trabalhar desesperadamente e no outro polo da sociedade milhões e milhões e milhões de pessoas trabalhando o tempo todo. Quer dizer, isso é irracional. A gente precisa, na realidade, discutir formas, né, de, enfim, repartir o trabalho de uma maneira mais equânime, né, o que implica, entre outras coisas, repartir renda, né. A gente está discutindo aqui, no final, quando se pensa em trabalho, a gente está discutindo renda, né, os rendimentos do trabalho, chamados rendimentos do trabalho, né, de quem vive do trabalho. A classe política, o governo, continua apostando na concentração de renda, em saídas que concentram renda, o que no final das contas, digamos, aumenta, né, o problema e não diminui, né, enfim, estimula o problema e não diminui, né. A gente é uma sociedade meio estranha, né, na qual todo mundo reconhece que ela é muito desigual, mas você tem um sistema previdenciário que é redistributivo e um sistema tributário que é concentracionista, que vamos dizer assim, que produz desigualdade. E aí, para você combater essa situação de desemprego, você aposta em atacar o sistema previdenciário que é redistributivo e não mexer no sistema tributário que é concentracionista de renda. Quer dizer, a gente está fazendo tudo ao contrário na realidade, né? Rui, a gente está aqui no nosso estúdio com o Bruno Martins, ele é presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos da Baixada Santista e ele tem aí uma pergunta para fazer para você. Claro. Bom dia, professor Rui. Bom dia, Bruno. Prazer falar com o senhor. Prazer é meu. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Os aplicativos, eles vêm num molde, certo? Com aquele discurso que a pessoa é autônoma, que não é empregado da empresa, que trabalha quando quer, tem toda aquela liberdade e tal.
O senhor acha que, por exemplo, no Brasil, por conta do desemprego, por conta da situação, da crise que o país enfrenta hoje, isso está virando uma forma de emprego? Não tem a menor dúvida, né? Hoje se fala, enfim, pelos dados que estão na imprensa, né? Eu vi matérias no Valor Econômico, quer dizer, eu não tenho propriamente uma pesquisa específica sobre isso, mas pelos dados que têm sido ventilados, né? Aqui na cidade de São Paulo são 700 mil pessoas cadastradas lá na Uber, né? No Rio de Janeiro, 150 mil pessoas trabalhando como motoristas de Uber. Isso sem falar no crescimento muito agudo, né? Esse crescimento muito impressionante, muito notável, né? De aplicativos de delivery, né? Hoje, na cidade de São Paulo, por exemplo, eu acredito que aconteça mais ou menos o mesmo na Baixada, na cidade de Santos. Você tem esses jovens, né, que não conseguem emprego, que precisam, porque isso é um outro problema também, como o desemprego e o subemprego aumentam muito, a renda das famílias cai, os jovens eles são tirados da escola e são jogados no mercado de trabalho, eles têm que ajudar na renda da família, né? Exato. Então eles têm ido para as ruas, né? Ou seja, trabalhar nas ruas. Aqui em São Paulo é muito comum você ver, por exemplo, jovens alugando essas bicicletas tipo Tembici, do Itaú, sim, Yellow, Green e tantas outras, né? Para poder, enfim, entregar alimentos através dos aplicativos iFood, Rappi e tantos outros, né? Como é o caso desse trabalhador de 33 anos que teve um AVC, né? Então você tem uma situação em que ninguém se responsabiliza, na verdade, né? É uma forma de emprego que tem aumentado muito, né? Ou seja, cada vez mais pessoas no mercado de trabalho brasileiro trocam o trabalho protegido pelo trabalho desprotegido, e no trabalho desprotegido, principalmente o trabalho por aplicativo, né? E ao mesmo tempo ninguém se responsabiliza, quer dizer, você tem, digamos, um trabalhador jovem pedalando 50, 60, 70, 80 quilômetros por dia, que entrega alimentos, né, na casa das pessoas. Quem pede o alimento não se responsabiliza por ele, pelo trajeto dele. O restaurante que entrega, que produz o alimento, não se responsabiliza pelo trabalho dele. O aplicativo que faz a mediação entre o cliente e o restaurante não se responsabiliza pelo trabalho dele. E o Estado, que deveria assumir, digamos, o seu papel, né, como a principal instância protetiva da sociedade, faz uma reforma trabalhista que estimula o trabalho precário e uma reforma previdenciária que diminui os benefícios previdenciários, um limite de gasto na saúde e na educação que não, vamos dizer assim, que prejudica esse trabalhador, ou seja, que não acolhe, né? Então, o que a gente está vivendo é um verdadeiro salve-se quem puder para o mundo do trabalho, para os trabalhadores, para as famílias trabalhadoras, né? Professor, eu só queria pontuar aqui uma coisa, eu não sei como funcionam esses aplicativos de entrega e esses aplicativos menores, né, de entrega, mas os aplicativos Uber, 99, enfim, de transporte de passageiro, a partir do momento que você está logado no sistema deles, qualquer coisa que aconteça com o motorista, eles têm um apoio, sim. Então, caso, como já aconteceu muito assalto, que morre, eles têm um seguro de vida, a pessoa sofre um AVC, pelo menos aqui em Santos, o pessoal da Uber vai lá, vai no hospital, presta um atendimento assim, que ele precisar de remédio, eles acabam arcando, ele estando logado no aplicativo. Fora isso não, né, mas enquanto ele está trabalhando pelo aplicativo, ele tem esse respaldo, né. Ele parado, ele recebe da Uber? Ele logado no aplicativo online, vamos dizer, qualquer coisa que aconteça com ele, ele tem os seguros da Uber, da 99, que... E a cobertura do seguro cobre o quê? Cobre invalidez, morte e doenças assim, não entra no seguro. Por exemplo, se o cara tiver um AVC, o seguro não cobre, mas por exemplo, a Uber já teve um caso aqui em Santos que o rapaz teve AVC e ela pagou todo o remédio, pagou todas as despesas hospitalares que ele teve, né? Entendo. É um seguro privado? Sim, sim. A Uber fez um seguro privado para ele?
Não, a Uber tem um seguro do aplicativo, que é pago uma taxa por corrida, uma porcentagem por corrida, não está claro exatamente qual é essa cobertura. Se ele ficar, por exemplo, 6 meses parado, a Uber vai pagar para ele o quê durante esses 6 meses? Não, nada. Aí já entra. É isso que eu tô dizendo, aí já entra a nova lei. Seguro privado é assim, você pode fazer seguro, se você é violinista, você pode fazer seguro do seu dedo mínimo. Mas você não é o seu dedo mínimo, percebe? Sim. Você precisa do seu corpo para trabalhar, você precisa de uma instância que proteja o teu trabalho se você efetivamente estava trabalhando e sofreu um acidente. A Uber não faz isso, ela faz um seguro privado. Sim, ela faz um seguro privado em condições muito específicas, né? Sim. Então, por exemplo, mas aí já entra essa nova regulamentação que você pode fazer uma MEI ou pagar o carnê avulso do INSS. Exatamente, o MEI facilita contribuição, o MEI facilita a contribuição para a Previdência Pública. Mas isso aí não tem nada a ver com a Uber. É claro que eu posso ser um MEI e trabalhar para a Uber. Sim. Isso aí não tem problema nisso, isso já existe há muito tempo. Quer dizer, já tem 10 anos essa legislação do MEI. Mas é que agora, um decreto agora do começo do ano, que acrescentou o Uber como MEI, né? Porque antigamente a gente não conseguia se cadastrar na MEI. Você pode se cadastrar na MEI desde que você comprar uma renda. Isso aí é a legislação do MEI. O ponto aqui não existe propriamente um sistema privado universal de seguro que garanta que 700 mil pessoas que trabalham para a Uber, que dependem da Uber, elas estejam cobertas caso elas não possam trabalhar. O problema não é se a empresa Uber, por exemplo, paga a lavagem do seu carro, caso alguém na madrugada, por alguma razão, suje o seu carro, vomite no seu carro, etc. e tal, a Uber vai lá e paga a lavagem do seu carro. Isso aí está tudo bem, eu entendo isso, porque faz parte do modus operandi do negócio. O problema, na realidade, tem a ver basicamente com a renda do trabalho e a segurança do trabalhador. Não a segurança para um acidente de trabalho no sentido, olha, o meu carro bateu e agora eu preciso reparar o meu carro. Não é exatamente, o problema não é o carro, o problema é o tempo que a pessoa não trabalha. E isso, a rigor, nenhum desses aplicativos faz, na verdade. Esses aplicativos, eles têm seguros privados para coisas muito específicas, mas não para o não trabalho desse trabalhador que deseja trabalhar e em muitas situações ele não pode. Se o sujeito para o resto da vida, a Uber não vai pagar nada para ele, você percebe? Não, eu entendo e tem uma visão assim, não seria a hora dos nossos governantes não levar a categoria como empregados, criar como está sendo feito, o INSS, você vai lá, se cadastra, paga um avulso, se acontecer alguma coisa com você estando trabalhando na Uber, você vai ter esse respaldo, ou com a MEI, e não jogar essa responsabilidade para a empresa de burocratizar, vamos dizer assim. Rui, só um pouquinho antes de você fazer o comentário com relação a essa pergunta, a gente já está indo aqui para o nosso final, né, e queria que você, nessa sua consideração também final, dissesse qual é hoje a perspectiva que você vê para os trabalhadores nesse contexto. Se você pudesse fazer essa consideração, seria importante aqui para os nossos ouvintes também. Olha, eu acho o seguinte, é muito importante que haja essas mobilizações como ocorreu recentemente no Dia Mundial da Greve dos motoristas de Uber, né? Isso é algo muito importante, ou seja, é necessário que os trabalhadores que trabalham para plataformas e para aplicativos, eles tenham a consciência de que eles são, efetivamente, eles são trabalhadores, né? Eles não são empresários, eles não são, vamos dizer assim, inovadores, eles são trabalhadores e, consequentemente, eles dependem desse emprego, o que significa que eles dependem das empresas que oferecem esse trabalho. Existem formas mais flexíveis de você, digamos,
absorver esse trabalhador no mercado de trabalho via essas grandes empresas, essas formas mais flexíveis, elas precisam ser regulamentadas e, ao mesmo tempo, você precisa desenvolver maneiras de proteger esses trabalhadores que dependem desses empregos e efetivamente trabalham para essas empresas, né? Ou seja, é necessário fazer como em outros países, né? Que é tentar, na realidade, fazer com que o Estado garanta a proteção para o caso de acidentes, para o caso desses trabalhadores não trabalharem, garantir que haja propriamente uma política redistributiva do ponto de vista de renda, ou seja, para que o trabalhador nessas plataformas, né, ele receba mais. É necessário, por exemplo, discutir um salário mínimo para esses trabalhadores, que seja de fato um salário mínimo que garanta as suas necessidades, né, ou seja, que satisfaça as suas necessidades das suas famílias. É necessário aumentar propriamente a proteção previdenciária e não diminuir a proteção previdenciária. E é necessário fazer com que essas empresas, elas paguem por aquilo que elas usam. Elas são empresas que expoliam as cidades. Quando você fala em 700 mil pessoas cadastradas no site da Uber em São Paulo, você fala em 700 mil carros que potencialmente, enfim, eles estão circulando na cidade e degradando a cidade. É um bem público, na verdade, que eles estão degradando, que são as vias, enfim. Cada vez que eles, digamos assim, rodam, né, eles estão deteriorando as vias. Quem é que paga por isso? Não é a empresa Uber. A empresa Uber ganha com isso. Quem paga por isso são os cidadãos, ou seja, são os contribuintes. É o pessoal que, de fato, paga os seus impostos, né? Somos nós que moramos nas cidades através dos impostos que nós pagamos, né? Então, o ponto central aqui é que essas empresas assumir a responsabilidade que lhes cabe do ponto de vista de uma relação, enfim, trabalhista, no sentido da questão da dependência do trabalho, e é necessário que elas paguem para o Estado, para os governos, por aquilo que elas usam e não pagam, ou seja, elas apenas lucram. É impressionante, a gente tá falando de grandes empresas internacionais, de empresas que valem bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né? Empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores e coisa do gênero, empresas que investem em tecnologia, empresas que, enfim, mobilizam milhões e milhões de pessoas no mundo todo, e a gente só fala em lucro, na verdade. Porque essas empresas usam o espaço urbano, essas empresas usam o trabalho, essas empresas, enfim, são empresas muito lucrativas e não pagam praticamente nada, ou seja, pagam um salário muito baixo, uma renda muito baixa para os seus trabalhadores e paga pouquíssimos impostos para as cidades, enfim, para os governos locais e nacionais, né? Ok, Rui, muito obrigada pela sua participação aqui na audiência pública, foi muito esclarecedora e realmente essa categoria precisa de um olhar mais atencioso da nossa classe política para poder ter um respaldo, né? Com certeza, muito obrigado pela oportunidade. Conversamos aqui com o Rui Braga, professor da USP e autor de vários livros, entre eles Rebeldia do Precariado, o sociólogo Rui Braga. Vamos para o rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a audiência pública. Participe do programa Audiência Pública. Temas de interesse da comunidade. Participe! Deixe sua sugestão ou pedido musical através do nosso WhatsApp 13 99163 3693. Olá, amigos da Rádio Brasil Atual. Aqui é Marcos Canduta e venho convidá-los para conferir o Tarde Brasil Atual Litoral, de segunda a sexta, das 14 às 17 horas. Música, entrevista, informação, bate-papo, sempre na sua companhia, aqui no 93.3 FM RBA Litoral. Espero vocês. RBA Litoral 93.3 FM. Aqui você ouve as notícias que as outras não dão. Participe! Deixe sua sugestão ou pedido musical através do nosso WhatsApp 13 99163 3693. Participe do programa Audiência Pública. Temas de interesse da comunidade.
9h40, estamos de volta com Audiência Pública, um programa que toda sexta-feira discute um tema de interesse da comunidade. E hoje o assunto é uberização. Estamos aqui no nosso estúdio com o economista Pascoal Vaz, com o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos da Baixada Santista, Bruno Martins, e com o jornalista Douglas Martins. Então, essa uberização aí está prosperando. Ouvimos aí uma grande explicação do professor Rui Braga, né? E eu queria saber aí a opinião de vocês, o que pode provocar esse processo. Tânia, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para o nosso Bruno Martins, que é o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos. O professor Rui Braga fez uma longa exposição sobre a vulnerabilidade do trabalhador nessa condição, né? Que ele dá um nome maior de precariado, que é esse trabalhador sem assistência social, e um exemplo, ele exemplifica isso com a uberização, que é aquele trabalhador que faz a sua atividade por conta própria, etc. A gente sabe que tem outros, né? A gente sabe que também tem, você acabou já explicando, né? O Uber que transporta passageiro, não é a mesma coisa, né, do outro Uber Eats. Sim. Tem um complexo de outros serviços desse tipo que estão sendo disponibilizados na nossa cidade. Eu gostaria de perguntar para você como é que foi a experiência da organização de uma associação dos motoristas de aplicativo. Sim. Como surgiu essa experiência e como é que ela está funcionando hoje? Então, vamos lá. Geralmente quando se fala em uma associação, sempre se vem à cabeça uma associação para algo bom, para uma ajuda, para uma melhora no seu bairro, várias coisas. A nossa associação foi criada na época que entrou a Uber aqui em Santos. Os taxistas estavam muito agressivos, então a gente foi uma coisa que não foi pensada, a nossa união que foi criando isso, e aí logo em seguida veio a proibição de uma lei municipal, e aí a gente já se organizou como associação para tentar, né, se defender disso, e conseguimos entramos com várias liminares, o Ministério Público puxou para si e derrubou a lei municipal. Então a nossa associação foi criada assim. Sobretudo que o Rui expôs, o professor Rui expôs, concordo em várias coisas que a gente precisa evoluir muito ainda em definir uma renda mínima para o trabalhador, hora mínima de trabalho, porque às vezes o cara fica 24 horas trabalhando, é um risco para ele, para o passageiro. Então existem várias coisas que ainda precisa colocar regra pelos nossos governantes, né? E eu discordo um pouco dessa linha de pensamento de vincular os motoristas como trabalhador, como empregado da empresa. Eu não vejo essa linha, tanto que nas nossas reuniões a gente até brinca, né? Que todo mundo fala, eu sou Uber, tá. O que você fazia antes? Eu era engenheiro. Se tiver uma proposta de emprego para voltar para a tua área, eu vou na hora. Então a gente fala, então você não é Uber, você está Uber. Então eu vejo assim, que os aplicativos é uma oportunidade para o cara que perdeu o emprego, está passando uma necessidade, ele entrar para o aplicativo, retomar a dignidade, né, de levar o pão para sua casa tal, e além disso, se requalificar para voltar para a área de trabalho dele. E é isso que muita gente não vê. O cara acaba sentando para trabalhar ali e acaba virando aquela rotina, e o cara não faz nada por ele mesmo. Então ele não volta, ele não aproveita essa renda que ele está tendo para fazer um curso, para se colocar, né, na sua categoria original, e não faz nada para empreender, para mudar essa situação. Mas, Bruno, essa situação é uma situação que
parece que interessa muito as empresas tipo Uber, né? Ou seja, ter pessoas disponíveis, né, para trabalhar por rendas baixíssimas. Eu tenho um exemplo, hoje de manhã eu chamei o Uber, aí deu um problema qualquer, eu não sei exatamente qual foi o problema, eu acabei cancelando o Uber e peguei um táxi. O Uber estava lá R$14 para me trazer. O táxi me cobrou 23, ou seja, cobrou muito mais, né, quase 50% a mais do que o Uber cobraria. Mais de 50%, né? E agora, o que a gente sabe é o seguinte, é que essas empresas ainda descontam uma taxa enorme, né, e fica praticamente nada para o motorista. E o motorista, muitas vezes, ele faz a conta apenas com o combustível. Ah, não, eu vou... Né? O que eu acho que é terrível isso, porque além do... Eu já fiz trabalhos de análise de frotas. Sim. E a gente chegou à conclusão de que para cada R$1 que você gasta de combustível, você gasta no mínimo R$1 adicional de manutenção, para trocar óleo, para trocar filtros, para trocar pneu, para mecânico, né? Então eu acho que no final das contas o que fica para aquele que trabalha com Uber, quer dizer, é muito baixo, né? Muito baixo. E eu acho que isso interessa, né, para essas empresas, né, que tem, como o Douglas falou, ou seja, são... O próprio Rui Braga também tinha dito, né, empresas que valem bilhões no mundo, que são negociadas em bolsa e tal, e que têm empregados assim, extremamente precarizados, né? E isso está num espírito que é um espírito mundial, mas especialmente no Brasil hoje, né, de você simplesmente não dar atenção para aqueles que são mais carentes, para a pobreza, para a desigualdade. Isso não existe para o atual governo, né? Então eu fico muito preocupado com isso, como é que vocês vão poder evoluir, tá certo? E não ficar pensando em que que o trabalho no Uber seja apenas uma coisa assim de emergência. Estou quebrando um galho, estou levando pão para casa. Isso é deprimente, né? Acho que a gente tem que ter um outro tipo de comportamento, né, entre todo o pessoal do Uber, né, para enfrentar essa situação. Você não acha isso? Concordo em partes, mas eu acho assim que a categoria não vai ter esse tempo de se profissionalizar. Estão existindo aí várias outras modernidades que vai acabar impactando no nosso trabalho hoje, que seria a micromobilidade. Hoje você já vê patinetes, então aquela corridinha que o cara fazia de 6,50, que é a corridinha mais barata que tem, de andar 5, 6 quadras, hoje não tanto ainda, porque hoje ainda estão levando, vamos dizer, o patinete como hobby, como lazer. Mas na hora que essas empresas virarem para a micromobilidade, realmente abaixarem o preço, que hoje é caro ainda, o cara não vai mais chamar um Uber para andar 5, 6 quadras. Ele vai, vamos dizer, claro que não vai... Eu já vi muita gente, tem muita gente já utilizando o patinete, bicicletas elétricas, de casa para o trabalho e vice-versa. Então eu acho assim que é uma categoria nova que já vai sofrer muito em breve o impacto de outras mobilidades. Vai entrar carro elétrico, que vai estar em vagas estacionadas, do mesmo jeito que você pega hoje um patinete no aplicativo, você vai pegar um carro elétrico e andar e deixar ele estacionado em outro lugar. Então é complicado. É interessante esse conceito de micromobilidade, né? Na verdade, os elementos desse conceito já estão circulando pela cidade, mas a cidade, a região, ainda não entendeu isso assim, né? Quer dizer, a gente tem a figura simpática do patinete, está sempre remetendo
ao universo infantil, etc. Mas ele já não é, você vê muita gente se transportando por ele, e você adianta aqui um conceito super importante, que eu acho que a gente inclusive deve discutir no nosso audiência pública, que é esse conceito de micromobilidade. Mas a gente tem vamos ouvir um áudio que a gente tem aí da Repórter Brasil, que é uma ONG de comunicadores que está fazendo muito sucesso nas redes sociais, que mostra bem essa realidade da uberização. Vamos ouvir. Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, a minha meta, eu vou bater a tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta ali. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento você sair e não voltar para casa, né? Seguro? Como assim seguro? Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho. Do ponto de vista político, talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço. A nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância. A gente ouviu aí o vídeo, um áudio, né, do vídeo da Repórter Brasil, uma ONG de comunicadores, que explica bem aí essa realidade da uberização, né? Depois de ouvir especialmente o Rui Braga e o Bruno, me dá uma ideia seguinte aqui, não é só precarização, né, do pessoal que trabalha em Uber, né? O que parece que está acontecendo no Brasil é precarização da vida, né? Exatamente. Sim. Isso é muito mais abrangente, é uma coisa impressionante. Quando o Bruno fala, né, olha, daqui um pouquinho são os patinetes que vão substituir os Uber, né, e assim por diante. Ou seja, a sociedade vai ter que acordar para isso. Eu acho que esse programa aqui ele está sendo excelente, né, para chamar a atenção das pessoas que o problema não é só o Uber, não é a exploração do Uber, né, o problema é a exploração total que você tem no Brasil. Nós vivemos hoje no Brasil, quando você pega o Uber, um trabalhador de Uber, tá certo, que tem responsabilidade, que tem que prestar atenção, que tem que pegar o seu carro, né, o seu, muitas vezes, o único patrimônio, né, sim, tá certo, e colocar para trabalhar, e ganhar o que ganham, né, a gente começa a imaginar que nós estamos num regime de escravidão talvez pior do que a gente teve antes de 1888. Justamente, né, professor? Eles têm que dispor, às vezes, de 12, 14 horas de trabalho para ter uma renda, né? E aí eu entro no assunto do que o Bruno colocou sobre a profissionalização, né? Porque você falou assim, a gente não é Uber, a gente está Uber, então você encontra pessoas com várias profissões, mas aí ele acaba também não se qualificando mais naquela profissão, porque ele tem que dispor o tempo dele para ser Uber, para poder ter uma renda. Curso, né? Então, numa oportunidade que ele vai ter de competir com outro profissional, né, vamos disputando uma vaga na profissão dele, ele já também já está desatualizado, já está ali saindo perdendo. Então, eu vejo assim, são poucos os motoristas que são motoristas. Eu tô há 3 anos e meio, a gente não junta aí em Santos
200 motoristas que... Não, eu sou motorista, eu gosto de trabalhar, eu vou viver disso pro resto da minha vida. Fazer uma categoria, então, a profissão Uber. São muitos poucos. Nosso maior desafio da associação é a rotatividade de associados. Então, o cara que entra, trabalha um pouquinho no Uber e já sai, o cara que arruma outro emprego, abre vai para empreender. Então, a grande dificuldade é essa. No começo do Uber, você falou das tarifas, né, muito baixo. Então eu sempre meço isso por hora trabalhada. Então quando eu comecei há 3 anos e meio atrás, a gente fazia em média R$48 por hora. E hoje o pessoal está fazendo aí de 12 a 15. Bruno, como é que é essa divisão? Quanto que fica para o aplicativo e quanto que fica para o motorista? Depende do aplicativo. A Uber, ela tem lá a sua tarifa 25%, e dependendo do grau do motorista, por nota, por avaliação, ele chega a ser descontado 20%. E a 99 cobra uma taxa de 10%. O que eu vejo hoje, o grande problema nessa tarifação é o seguinte: a Uber e a 99, para arrecadar mais, ela lesa o passageiro. Então, assim, a gente não ganha mais esses 25% da corrida, 20%. A gente está conversando com o advogado para entrar no PROCON com uma ação contra essas empresas, porque assim, eles querem pagar por um motorista por quilômetro rodado e cobram do passageiro por estimativa. Então, uma corrida que daria R$100, que teria que sobrar R$75 para um motorista, às vezes sobra 30. Você poderia explicar melhor isso? Quando você abre seu aplicativo, é um preço estimado. Então é um preço fixo. Então o que ela faz? Ela calcula aquela rota pelo maior caminho. Quando o motorista faz pelo menor caminho, ela paga o motorista pelo quilômetro rodado e pelo tempo. Então, geralmente, o que eles estão ganhando hoje, 40%, 50%, 30%. E o motorista faz isso porque ele tem que preservar o equipamento dele, né? Se ele vai para um trajeto maior e um trajeto menor, ele vai usar menos o equipamento, é evidente que ele vai fazer. Lógico, o intuito é esse, tratar bem o passageiro, ir pelo caminho mais rápido, ninguém quer ficar passeando, que nem antigamente faziam. Então é complicado. Isso aqui eu acho que não tem. A gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Agora, Bruno, você consegue reunir o pessoal e fazer reuniões periódicas para tratar desse assunto? Eu acho que com quantos motoristas de Uber você tem? Aqui na Baixada tem 7 mil. Quanto? 7 mil. 7 mil. Acho que daria para fazer um grande evento, né? Trazendo, por exemplo, o Rui Braga aí para... É interessante. A gente já fez aqui alguns debates na Câmara. Tem um vereador em São Paulo que é um grande estudioso de mobilidade, que é o Policineto. A gente já trouxe ele aqui a Santos. Eu vivo lá em São Paulo com ele para tentar aprender um pouquinho sobre essa nova categoria, né? Uma coisa que tem muito a se pesquisar ainda. E o nosso grande medo é assim: a gente vai chegar num político... A gente sempre teve aquele estigma do que? Os políticos ligados ao táxi tentando proibir a gente de trabalhar. Então hoje a gente tem medo de chegar num deputado, vamos fazer assim, e eles inverterem lá alguma coisa que prejudiquem a gente. Então, até na hora da gente se defender contra as empresas está difícil, porque a gente não sabe em quem. O poder público sempre bateu na gente, proibiu, demorou muito tempo para ser regulamentado. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é o seguinte: vocês têm o equipamento é próprio de vocês, sim, tá certo? Então vocês têm o capital, sim, e vocês têm o trabalho, que é o de vocês, tá certo? Por que vocês não fazem, né, um sistema de cooperativa entre vocês? Entendeu? E por que esse aplicativo aí, isso aí qualquer um desenvolve, entendeu? É complicado. Complicado. Mas não precisa ser perfeito. Esse aplicativo do Uber é perfeito, mas não precisa ser devagarinho. Cooperativa, rapaz. Isso aí já tem, entendeu? Algumas em São Paulo já tem uma cooperativa que... Mas é muito difícil. A gente já acompanhou aplicativos regionais que tentaram entrar, e é muito difícil.
E, assim, você falou que chamou um Uber de manhã. Se você chamasse um 99, você ia estar falando aqui que chamou um Uber. Então a propaganda, o marketing investido para as empresas é muito grande. Então, para você entrar, você pode ter o fator principal, que é o motorista. Todos os motoristas de Santos vão trabalhar só no meu aplicativo. Aí vem a Uber, a 99, que eles vão fazer? Vão dar um incentivo de pagar o dobro pro motorista. Vai todo mundo para Uber de novo. Então é complicado você, você quebrar difícil, mas olha, eu acho que a ideia de cooperativa vocês deviam perseguir. A economia solidária hoje... Já existem algumas cooperativas, por exemplo, o México 70. Eles fizeram como se fosse um radiotáxi ali para onde a comunidade não vai. O Morro aqui também, que é a difícil Uber também pegar associou o nome até na entrega de alimentos, já não é mais tudo. E a gente tem uma reportagem aqui da Yarmila, vamos ouvir para a gente voltar aqui no nosso debate. Nas ruas da cidade é comum ver entregadores e motoristas de aplicativos. Mas será que eles estão satisfeitos com o trabalho? Como eu estou afastada do trabalho e agora eu tive um filho, né? Ele está com 7 meses. Eu queria um trabalho que eu tivesse uma liberdade de horário, se eu quisesse parar a hora que eu quiser, ou o dia que eu não quiser trabalhar, eu não precisar. E querendo ou não, é uma renda boa. No aplicativo, quando eles têm entrega, e provavelmente quando eu estou mais perto do local da entrega, eles mandam para mim, aciona meu celular e aí eu aceito ou recuso a entrega, assim que é acionado, pelo aplicativo mesmo. Yarmila Muniz, para RBA Litoral. Essa moça aí está dizendo como vantagem a liberdade de horário, né? Mas também não tem todo o respaldo da lei trabalhista. E a gente, como associação, tem um problema muito grande, que é assim, vamos fazer uma greve, não vamos trabalhar. O cara greve, eu não tenho patrão, eu não gosto de patrão, eu vou trabalhar a hora que eu quiser, por que eu vou ter que fazer uma greve? Exatamente, então, esse é um problema que a gente identifica aqui, tanto na exposição do Rui Braga, quanto nas considerações que você vem fazendo, que é que você não visualiza quem é o teu empregador. Você acabou de falar aqui, né? É invisível, né? A partir de uma provocação feita aqui pelo Pascoal, que talvez fosse um caminho a cooperativa. E aí você respondeu, mas se a gente organizar a cooperativa, vai vir um investimento pesado na marca para colocar a gente fora do mercado. Então, na verdade, uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber aqui também é que esse trabalhador, né, porque é um trabalhador, de qualquer maneira, ele não consegue identificar o seu empregador. Né? São, na verdade, fundos de investimento internacionais, como o próprio Rui Braga expôs, e que cria uma condição nova para o trabalhador. Porque antes você identificava o seu empregador até para processá-lo, se fosse o caso de ele cometer um abuso. Ou até para conversar com ele, para desenvolver melhor a atividade. Hoje você não identifica mais, você conversa com um aplicativo. Na verdade, o seu empregador aparece para você como um ente do mundo virtual. Né? E aí isso também muda você, o teu perfil. Você tá conversando, tecnicamente, você está conversando com o aplicativo. Exatamente. Né? É um processo de desumanização dessas relações. Isso é bem interessante. E não é só no aplicativo, não. Muitas empresas, elas levam principalmente as de tecnologia, essa impessoalidade com o tratamento com seus colaboradores, com seus prestadores de serviço. É uma coisa que eu tenho visto em várias outras empresas de aplicativos fora de transporte também. Olha, Bruno, há hoje em Santos, não só em Santos, mas em Santos, no Brasil inteiro, né, no mundo, inclusive, né, um movimento muito forte pela economia solidária. Né? A cooperativa é uma forma de economia solidária. Eu acho que se você quiser, a gente te aproxima da Ecosol para conversar, para você entender, né? Melhor, enfim, para a gente compreender os problemas também, né, que você enfrenta na sua categoria, né, as dificuldades, essas pressões todas que vocês imaginam,
Mas eu acho que vale a pena, porque vocês são tão explorados, Bruno. Desculpa eu também acho isso aí. Que eu acho que seria a grande liberdade seria a cooperativa para vocês. É verdade, uma categoria aí que nem eu falei pro Rui, que merece aí um olhar das autoridades, né? Mas infelizmente estamos chegando aqui no fim da nossa audiência pública. Quero agradecer a presença do professor Pascoal Vaz, do Bruno Martins, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos da Baixada Santista, do jornalista Douglas Martins, e quero agradecer os trabalhos técnicos de edição do Guilherme Almeida e da reportagem da Yarmila Muniz. A direção geral é do Douglas Martins. Valeu, bom fim de semana e até a próxima, e continue sintonizado nos 93.3. Obrigada. Participe do programa Audiência Pública. Temas de interesse da comunidade.